E o texto prossegue. Versos 42 e 43. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois ele terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a ele se submeterão. Então veja que a empreitada do anticristo, conforme Daniel 11, ela se encerra nessas regiões ao sul de Israel. Ele invade Israel e prossegue a sua empreitada, a sua incursão, e ele chega nessas 3 regiões que o texto vai dizer: Egito, Líbia e Núbia. E atualmente essas regiões abrangem o próprio Egito, a própria Líbia e a região do Sudão, que é vizinha também do Egito e da Líbia, ou como estava denominada ali, né? Egito, Líbia e Núbia. Ou seja, mesmo depois de tentar conquistar um império global, coisa que ele não fará, ele não conseguirá, ele será impedido por algumas nações. Essa é a interpretação daquilo que Daniel continua narrando no verso 44. Mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado. E irado partirá para destruir e aniquilar a muitos. Metade do continente atualmente, o continente africano, veja que interessante, recebe investimentos em infraestrutura por quem? Pela China. No decorrer dessa incursão militar, as notícias serão provindas do leste. Observando ao leste de Israel, indo até o final, nós veremos quem? A própria China. É curioso que dentre esses países, a China está investindo na Etiópia. E aí, voltando um pouco para o continente africano, a Etiópia é uma região que faz fronteira com aqueles países que o anticristo terá invadido. O Sudão, o Egito, a Líbia. Ou seja, talvez os chineses estejam tentando impedir que a besta alcance os seus exércitos que estarão provavelmente ali instalados. Porque Daniel alega que ele terá conquistado até o Sudão, país que está muito próximo de um país chamado Djibouti, que está junto ao Mar Vermelho, e é um ponto que tem essa ligação entre Ásia e África, e onde já existem bases militares chinesas. Olha só como a geopolítica ela vai montando esse quebra-cabeça. A China fica justamente ao leste, sendo que são notícias do leste que alarmam a besta. Portanto, uma possível marcha dos exércitos da China é uma interpretação cabível nesse relato. A leste também estão os países muçulmanos, e atualmente esses territórios que o anticristo invadirá, ou seja, Egito, ali, Líbia e Sudão, eles são islamizados. No Egito, cerca de 94% da população é muçulmana. Na Líbia, 97%. E das pessoas que estão no Sudão, aproximadamente 75% são islãs, são muçulmanos. Logo, um avanço de exércitos guerrilheiros dos países vizinhos, que são quase em sua totalidade islamizados, também outros países que estão ali, Irã, Iraque, Paquistão, Cazaquistão, Afeganistão, Arábia Saudita, entre outros, se encaixaria muito bem aqui. Mas talvez todos estes países unidos numa aliança islâmica, quem sabe, torna-se mais sensato, visto que será uma guerra de proporções globais, conforme relata o livro de Apocalipse, no seu capítulo 16. O texto diz assim: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Este, com certeza, são provindos da China, porque estão além do Eufrates, né? O Eufrates está ali naquela região mais adiante, um pouco depois de alguns países islamizados.
Verso 13. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a grande batalha, para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E se o anticristo, como eu acredito, e já quero aqui fazer uma outra indicação da minha obra Apocalipse, eu falo um pouco sobre esse assunto, que o anticristo, em minha interpretação, ele vai favorecer o povo de Israel em detrimento ao povo islâmico. Ou seja, Jerusalém será cedida para os judeus e o anticristo ele favorecerá e apoiará a construção do terceiro templo em detrimento dos islãs, ou seja, a mesquita de Omar, ou seja, o templo de Omar e a mesquita de Al-Aqsa vai precisar sair de Jerusalém para construir o terceiro templo, exatamente ali naquele local. E se isso realmente acontecer, os islãs vão estar furiosos com o anticristo. Mas eles não vão atacar ainda, porque a força do anticristo, a aliança que ele fará, abrangerá países europeus, Estados Unidos, em minha interpretação, e Israel. Portanto, será uma potência bélica acima dos demais. O verso 45 do capítulo 11 continua de Daniel. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo Monte Santo. No entanto, ele chegará ao seu fim, e ninguém o socorrerá. Toda a força militar do anticristo volta da África e acampa na região que fica entre os mares, no belo Monte Santo, ou seja, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto, conforme a imagem, que é o Mar da Galileia, o Mar Morto. Este é o ponto de encontro entre os exércitos do mundo inteiro para a Batalha do Armagedon, ou Armagedon, na região que se estenderá muito além do local onde se acampa o anticristo, e além de Megido, devido à quantidade de pessoas postas ali. Neste momento, Cristo retorna para destruí-los por completo.